Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a essa mesa, que é composta pelo Edmilson, que está longe de mim, mas está pertinho, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, da Faculdade de Letras, um ensaísta e poeta, o que faz toda a diferença, o olhar do poeta, né? Aqui ao centro a Beatriz Rezende, uma renomada estudiosa do Lima Barreto e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Eu acho importante também destacar que a Beatriz é uma especialista em Lima, mas é uma estudiosa muito antenada com a cena contemporânea, o que também tem tudo a ver com Lima Barreto. E aqui mais próximo de mim, o Felipe Botelho, que é professor do King's College em Londres, né? Vamos abrasileirar aqui. Eu vou começar, então, essa mesa com a nossa anfitriã, de alguma maneira, em Lima, que é a Beatriz, pedindo para ela contar um pouco para a gente da importância do Lima Barreto no tempo dele, né? Porque agora a gente tende a ver o tempo todo a data de nascimento e morte do Lima, né? Na 1881, 1922. E o que se deu durante essa produção, qual era a importância dele nesse tempo? E depois, ele fica num limbo ou não? Como é descoberto? Conta um pouco para a gente, Beatriz. Esse aqui é o meu? Ah, esse aqui mesmo. Não precisa, ver se é só para o público. Tem o da Xuxa aqui, que nos emprestaram. Bem, boa tarde. Eu queria começar esse nosso encontro agradecendo a Flip por essa homenagem a Lima Barreto. Eu acho que foi uma ideia maravilhosa da Josélia e do Mauro, e os dois combinaram, inclusive, de pedir para a gente ter esse tempo extraordinário. E é o seguinte, demorou um pouco, custou a acontecer essa homenagem a Lima Barreto, mas está acontecendo nessa bela Flip. E eu acho que veio num bom momento. Eu acho que esse é o momento ideal. Nós estamos precisando hoje, no Brasil, de retomar as críticas de Lima Barreto. A crítica à República corrupta, ao Congresso incompetente e omisso, aos deputados que praticam o nepotismo com a maior facilidade, tudo isso que está na obra do Lima. Nós vimos bem que até hoje, muito do que fez com que a vida fosse difícil a Lima, continua existindo. Mas chegamos a Flip e não pode deixar de haver alguma ironia que esse homem, esse autor que perdeu a vida, perdeu a luta para o Paraty, esteja sendo homenageado em Paraty. Então, isso fica como um marco aí de valeu, né? Bom, o Lima, e eu não vou começar pela história do Lima, porque ela está magnificamente recontada e relembrada pela Lili, né? Pela Lilia Schwartz, com essa admirável biografia, com esse título, né? O visionário, mas o visionário tristonho, sofrido, que foi de uma felicidade incrível. Mas uma das coisas importantes nessa biografia lançada esse ano foi a pesquisa em torno da família do Lima. Eu acho que aí nós tivemos muita documentação inédita dessa família muito brasileira, não é, Lili? Ele mostra isso em outras obras também. Quer dizer, esse filho de escravos, neto de escravo, filho de escravo não, neto de escravo, filho de dois mulatos das camadas médias da República e filho desses homens que já nascem livres, essa mulher professora, esse funcionário público, e que se torna um intelectual especialmente importante ainda em vida. Então, um dos mitos que talvez caiba a gente desconstruir é esse mito da exclusão. O Lima Barreto, ele é afastado da grande imprensa, ele é afastado das grandes editoras, ele não é o homem da Garnier,
mas ele é, em vida, reconhecido pelos seus pares. As correspondências do Lima Barreto com gente importante, não é só Monteiro Lobato, são vários outros, comprovam esse reconhecimento. É curioso que esse reconhecimento do Lima, ele passava muito pelas ruas, ele passava pelos bares, pelos encontros com jornalistas. Causa, assim, um certo espanto para a gente que Numa e a Ninfa tenha sido, para hoje, né, tenha sido dedicado a Irineu Marinho. Mas Irineu Marinho não era só o dono da noite que publica o romance em folhetim. Era também um companheiro dos bares, um companheiro do Paraty, um companheiro do centro da cidade. Então, o que a gente vê é que, no final da vida, especialmente, Lima é uma figura importante. Ao escrever, sobretudo nos anos 20 a 22, o Felipe estuda isso muito bem, o Lima é alguém reconhecido pelos seus pares. Por exemplo, Théophilio, que é um escritor muito popular na Primeira República, um best-seller, por 2 ocasiões ele manda um bilhete para Lima Barreto pedindo para o Lima dar um jeitinho de fazer uma resenha, o que hoje a gente chama de resenha, sobre um dos livros dele. Isso está no Impressões de Leitura e Outros Textos Críticos, que foi refeito agora, né, retomado, está publicado pela Companhia das Letras. E, então, ele vive esse momento, por exemplo, quando Lima morre, o próprio Diário à Noite publica um elogio da Câmara dos Deputados, logo em seguida a morte. Ele morre, 2 dias depois a Câmara dos Deputados faz um elogio e 1 mês depois o Senado faz uma menção elogiosa a Lima Barreto. Então isso mostra que naquele momento ele é conhecido do público. O que acontece depois são, primeiro, o embate com o modernismo. Lima tem esse conflito com o pessoal da revista Claxon. Mário de Andrade responde de uma forma terrível, né? Chama do escritor de bairro, faz uma menção irônica que ele viria com rasteiras, né? Os capoeiras do Rio de Janeiro. Então tem um embate de São Paulo, dos modernistas, que já tinham reconhecido Lima, né? Mas se sentem rejeitados. Então, essa primeira questão, que é todo um conflito do modernismo com o próprio Rio de Janeiro, faz com que ele não entre nesse momento modernista. E depois vem o final dos anos 20, os anos 30, isso o Lili explica bem também no Espetáculo das Raças, com a Eugenia, a peça do Hilton Cobra, Tragam-me a Cabeça, de Lima Barreto, que vai estar aqui na Flip, mostra bem que aí sim há um crescente do racismo, da discriminação pela cor e da culpabilização mesmo desse papel ocupado por um intelectual negro. E aí nós só vamos ter realmente o Lima de volta nos anos 50. Em torno de 46, Francisco de Assis Barbosa, esse grande historiador, ele começa a pesquisa. Isso é bonito porque nos estimula muito ver essa pesquisa imensa de campo que o Chico Barbosa, né, meu saudoso amigo Chico Barbosa, faz, escrevendo para as pessoas que conheceram Lima. Há um depoimento lindíssimo de Ribeiro Couto, que está na biblioteca, né, que agora é abrigada na USP, da Mindlin, em que o Ribeiro Couto faz um comentário super emocionado do que era encontrar aquele homem nos cafés. Então, o Chico Barbosa faz essa longa pesquisa e produz essa primeira grande biografia, que, como a biografia da Lilian também conversa com a obra, eu acho que isso torna muito agradável de ler. Não só a gente tem a biografia, a gente tem a vida do autor, mas você tem a obra, você tem a ligação entre vida e obra, você tem o contexto, e essa é a biografia primeira que foi reeditada agora pela Autêntica, e está aí para quem quiser conhecer. Logo em seguida, é publicado o conjunto das obras de Lima, e é muito interessante, né? Porque é uma equipe invejável, Francisco Assis Barbosa, Antônio Ais, Cavalcante Proença, e ainda tem outros importantes que dão umas ajudinhas. E o que é interessante,
E é que esses 17 volumes são publicados como obras de Lima Barreto. Não são as obras completas de Lima Barreto. E fica uma deixa para quem quiser continuar a pesquisa. Beatriz, depois, num segundo momento, conto também que você conheceu o Assis Barbosa. Eu acho que é interessante aí. Mas, talvez, vamos fazer o seguinte. Felipe, que é da jovem geração, como vocês podem notar, né? A criança. Um super jovem, mas notável. Uma criança. Que, sem dúvida, aquelas figuras incontornáveis, né? Quando você vai estudar Lima, você tem que ler a Beatriz. Você poderia um pouco contar também desse percurso de um jovem que começa a estudar Lima, passando pela Beatriz, né? E como você chegou, assim, no seu projeto de pesquisa, já tinha essa questão com pseudônimo? Já era algo que estava atinado ali para você procurar ou não? Foi uma coisa que você tropeçou no meio do projeto? Conta um pouco para a gente e depois a Beatriz conta um pouquinho dessas Barbosa, desse encontro dela, que daí quando ela era jovem pesquisadora, estava um pouco no que você estava há alguns anos atrás, né? Bom, boa tarde a todos. É uma coisa um pouco ingrata começar uma pesquisa sobre Lima Barreto, ou qualquer autor que seja muito conhecido, por exatamente ter uma fortuna crítica enorme, extensa. Depois que foram lançadas as obras de Lima Barreto, em 56, começaram pesquisas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A Beatriz, uma delas, uma das pioneiras que levou, tem um livro impressionante dela, Lima Barreto e o Rio e Fragmentos. Tem uma edição do ano passado também, a segunda edição, que é um livro super importante. E muita gente começou a tratar sobre Lima Barreto. Quando você começa a tentar contribuir a esse debate, é um pouco tentar achar uma brecha, tentar achar um detalhe, alguma coisa que não foi mencionado. E aí eu posso explicar para você qual foi exatamente o gatilho de encontrar os pseudônimos, né, que saíram. No ano passado saiu um livro que é esse aqui, que é Sátiras e Outras Subversões, que são só textos inéditos, né? E aí as pessoas me perguntam, mas como assim? Como é que você conseguiu achar textos inéditos? Eu fiz o trabalho um pouco inverso. Ao invés de pegar as obras do Lima Barreto e me apoiar nelas exatamente, eu coloquei elas como elas são, de fato, fontes secundárias, né? Então, elas são um apoio, elas são uma fonte necessária, mas eu queria entender um pouco como é que ele era na imprensa, como é que aparecia o texto na revista, quais eram essas questões que podiam ser discutidas. E logo de cara, quando você pega essas revistas, são várias essas revistas, as chamadas revistas populares ilustradas, né? Como a Careta, como a Fonfon, Revista da Semana, o Malho, todas essas que começam na primeira década do século XX, elas são basicamente satíricas, elas são cheias de humor, muitas caricaturas, e elas são cheias de pseudônimos. Então você começa a ler a revista e você fala, mas quem é essa pessoa? Quem é essa outra pessoa? Você fica naquela incógnita. Aí, o que eu tentei fazer é começar a tentar achar pistas, né? Eu teria que enfrentar esse problema de alguma maneira. Eu queria fazer uma pesquisa sistemática e sempre nos detalhes. Aí eu botei minha capa de Sherlock Holmes, detetive, que de fato é um dos pseudônimos do Lima Barreto, é Sherlock Holmes. E tentei encontrar pistas. Aí uma das pistas é a seguinte: a vida de Lima Barreto, a biografia, naquele momento ela já tinha 8 edições, a gente está na 11ª. É importante esse detalhe. Na terceira edição tem uma nota de pé de página. E o Francisco Assis Barbosa diz que o Carlos Drummond de Andrade estava fazendo uma pesquisa sobre um dicionário de pseudônimos brasileiros e que ele achava que uma lista de pseudônimos era do Lima Barreto. Aquilo não está na segunda nem na quarta edição, só está na terceira. Eu achei aquilo na biblioteca fora aqui do Brasil. Eu falei, então vamos investigar, vamos ver se está certo isso. Eu queria encontrar evidências. Aí digitalizei a obra inteira do Lima Barreto, comecei a cruzar informações. Se o texto da crônica tinha algum personagem que aparecia num romance, ou algum vocabulário, algum tipo de construção, e fui, curiosamente, encontrando evidências. Mas eu não estava satisfeito em encontrar uma evidência, tinha que encontrar várias para poder criar um certo argumento de que aquilo de fato era ele. E no final das contas, o curioso
é que você vê que o Drummond, ele era, na verdade, um especialista naquelas revistas ilustradas. Aquilo foi a formação dele. Ele diz, no final da carreira dele, num programa de rádio, de que ele lembrava, ele já estava já quase no final, ele lembrava, assim, com grande prazer, da memória dele ler em Itabira, aquelas revistas que chegavam pelo trem. E toda semana ele tinha um contato. Ele chegou até a mandar um texto para a revista, que ele assina como Carlos, e foi publicado em 22. Aquela lista do Drummond estava mais compatível com as evidências do que a lista do próprio Assis Barbosa. Aí as questões são de que se o Assis Barbosa tinha de fato acesso às revistas completas, que era uma coisa super difícil na época, ter o arquivo completo das revistas. Agora, com o processo de digitalização, ficou muito mais fácil, né, de ter esse acesso às revistas. Eu, estando fora do Brasil, eu basicamente conseguia fazer a pesquisa por causa desse novo processo, que é uma coisa mais contemporânea. E fui encontrando evidências de cada nome, e no final, acho que são quase 20 pseudônimos, ou são 20 pseudônimos que eu consegui desvendar nessas revistas. Ô Felipe, e você cometeu algum equívoco, por exemplo? Assim, por um bom tempo você achou que tal pseudônimo era do Lima e não era, ou foi sempre muito certeiro? Eu tinha listas de certeza 100% é impossível, porque não se sabe quem é, não tinha esse manuscrito. O que você tem são evidências fortes, e são muitas evidências, de que você pode achar que é o Lima Barreto, né? E eu boto o meu nome no livro para dizer que é o que eu acho, né? Tem uma hora que você diz, esse pseudônimo parece que é ele, mas eu não posso dizer que é ele, porque não tem evidências suficientes. Então, tinha certas dúvidas. Eu até conversava com outros pesquisadores que diziam, olha, parece que sim, mas pode ser que não. Né? Foram 164, né? Um volume total, bastante grande. todos eles publicados em revistas da época, digamos, que eram revistas das mais populares. E quando a Beatriz falou sobre a grande imprensa eram, em boa parte, os grandes jornais diários. Né? Os jornais diários da cidade formavam a base intelectual do Rio de Janeiro. E o Lima era um pouco contra isso. E essas revistas tinham um aspecto interessante, que elas circulavam muito mais fora do Rio de Janeiro do que propriamente dentro do Rio de Janeiro. Eram revistas que enviavam os conteúdos e as fotografias, as imagens da capital para o resto do país. E tem um outro aspecto interessante, por que eles faziam isso? Porque era uma espécie de catálogo, é uma venda que você poderia fazer à distância. Por isso que as revistas são cheias de publicidade, né? E tem aspectos muito mais populares, da cultura popular, do que propriamente de uma cultura livresca naquelas revistas. A Beatriz não só é simplesmente uma pessoa, porque a nossa mesa chama arqueologia, né? Como vocês podem perceber, eles estão trabalhando com os pincéis ali em cima da palavra. Mas não é simplesmente esse resgate de alguma coisa que está lá, né, no passado. Esse terreno arqueológico é um terreno que tem materiais muito mais recentes e outros mais antigos. E, na verdade, nessa pesquisa também tem uma espécie de reviravolta teórica, onde o que na historiografia brasileira não é cânone, e agora a gente, por exemplo, quando a gente abre a mesa falando, poxa, é difícil começar a falar de Lima, tanta gente já falou. Parece esse autor já totalmente canonizado, mas nem sempre foi assim. Então, por que eu estou comentando sobre isso? O Edmilson, ele tem um trabalho extremamente interessante, que eu queria que ele dividisse aqui com a gente, sobre o cânone, mas não o cânone como nós estamos acostumados a chamar de cânone, né? Mas o cânone afro-brasileiro, e que tem tudo a ver com o Lima Barreto. Né? Então, e tem a ver com essa desconstrução que a gente está trabalhando aqui nessa mesa. Você pode contar para a gente, Edmilson, o que seria esse cânone que a gente está mais acostumado, mas vai que alguém não está, então explica um pouco, e qual é essa outra proposta com a qual você trabalha nos seus ensaios? Bom, antes de mais nada, bom dia a todos, bom dia a todas. Meus agradecimentos à Luciana, ao Felipe, à Beatriz, à Josélia particularmente, à equipe organizadora da Flip pelo convite, que nos permitiu ter nessa tarde um encontro que acredito seja bastante importante. Antes de chegar à sua proposição, não poderia deixar também de comentar que nós estamos num espaço bastante significativo. É um templo.
E a cada vez que você constrói esse espaço como templo, se imagina que discussões fundamentais, importantes para a vida social, possam ser desenvolvidas. Esse templo, de modo específico, remete a trabalho de escravos do século XVII. E quando a gente fala da família do Lima Barreto, inevitavelmente a sua visão de mundo, a sua perspectiva da história, passa por essa herança de escravos. Então, antes de mais nada, até para a minha formação na área de antropologia e etnografia, eu saúdo aqueles que construíram esse templo, que o deixaram erguido para um futuro, para que se pudesse rever proposições do passado numa tentativa fundamental de reorganizar a nossa estrutura social, né? Buscando mais igualdade, mais fraternidade, sobretudo para grupos de população que, a exemplo da família do Lima Barreto, sofreram drasticamente as grandes desigualdades que esse país há séculos impõe sobre uma parte expressiva da nossa população. Então, com a licença dos ancestrais que aqui criaram e fundaram esse templo, eu volto, né, à sua proposição. Antes de mais nada... Agradeço a gentileza, porque é com ela que nós alteramos certos caminhos, né? Eu acho que a proposta da mesa, né, quando nos deixa como tema a arqueologia de um autor, é um tema bastante significativo na medida em que isso pressupõe que você tem um campo de conhecimento formado, né, e nesse aspecto os trabalhos de Beatriz, Felipe, Lili Schwartz, né, e de outros autores, Francisco Assis Barbosa, criaram um certo desenho de recepção da obra do Lima Barreto, sem o qual nós não teríamos a oportunidade de recolocar esse autor em circulação na contemporaneidade. Então, esse desenho, né, me parece, a princípio, uma maneira muito consistente de compreender o que pode ter sido a experiência de ser um sujeito marginalizado socialmente, etnicamente excluído numa sociedade racista e excludente como a brasileira do século XIX, e como que esse sujeito constrói uma obra literária que vai dialogar de maneira tensionada com esse universo que o exclui e que ao mesmo tempo o aceita. Então isso dá um certo desenho bastante instigante e que tem sido de algum modo, né, lido, relido, reconfigurado e tem dado, de certo modo, uma imagem do que é o Lima Barreto e a sua obra. Por outro lado, quando eu penso no trabalho do arqueólogo, é um trabalho de escavação contínua, de escavação paciente. E a cada fragmento que se reencontra sobre esse desenho já proposto, um fragmento pode, de certo modo, alterar esse desenho que já vem sido constituído. E é esse movimento de mudança desse desenho antigo, consolidado e importante, que pode nos permitir revisitar, né, com perspectivas novas, determinada obra, determinado autor, né. Num certo sentido, tem sido um pouco esse meu percurso de trabalho. De certa maneira, para iniciar esse processo de mudança da visão, eu acho que os campos de referência teórica também precisam ser deslocados. Os meus colegas de mesa sabem, né, que boa parte desse material teórico que sustenta a leitura do Lima Barreto, ele é fundamentalmente de base eurocêntrica. Nos dá uma leitura aprofundada, complexa do autor. Mas eu me pergunto, por exemplo, quando eu tomo como referência um ideograma, né, utilizado largamente na região de Gana, do grupo dos Ashanti. Esse ideograma, ele pode ser representado de diversas maneiras. Uma delas consiste numa ave cujo pescoço está voltado para trás. A tradução verbal desse ideograma diz mais ou menos o seguinte: nunca é tarde para voltar atrás e apanhar o que ficou. Então eu me pergunto, quando eu olho para trás e busco Lima Barreto, o que é que eu encontro? E aí pego carona, né, na Beatriz, numa palestra dela em 2015, na Academia Carioca de Letras, ela cita, né, o Lima Barreto, lá nos seus diários, quando ele diz: eu sou um sujeito sociável. Das 24 horas do dia, mais ou menos 14 horas, eu passo nas ruas, conversando com pessoas das mais diferentes possibilidades. E eu volto a Beatriz de novo quando ela comenta na mesma palestra. O Lima Barreto é um sujeito que sai do subúrbio, cruza a cidade em direção ao centro. E eu me pergunto, esse cruzar do Lima Barreto não é um cruzar linear, pode ser um cruzamento transversal, que cruza os subúrbios,
mergulha no centro, mas retorna ao subúrbio. Esse ir e vir, né, me permite criar uma metáfora de um sujeito em movimento numa estrutura social aparentemente bem articulada, com cada indivíduo nos seus lugares, com seus espaços definidos, mas esse cruzar transversal que gera a imagem do estranhamento. O que seria, no século XIX, um corpo mulato, um corpo negro, na cidade do Rio de Janeiro? Agora há pouco nós vimos, né, na pílula que apresenta a obra do Lima Barreto, a preocupação do pai que sai e ser morto. Um corpo negro que saía no século XIX e que sai no século XX e XXI e que sempre saiu às ruas desse país é um corpo em risco, é um corpo ameaçado, é um corpo sob a possibilidade de não regressar ao seu lugar de origem, a casa, a história, o seu passado. Então, nesse sentido, eu imagino que a obra do Lima Barreto, uma perspectiva outra, né, que vai, de certo modo, nos encaminhar para essa outra lógica de cânone afro-brasileiro, é um corpo estranho na literatura brasileira. Um corpo estranho na medida em que a sátira que ele faz não é a sátira de um indivíduo da classe média carioca do século XIX. É a sátira de um negro. O texto, né, lírico que Lima Barreto introduz no interior dos seus romances não é uma lírica de um sujeito eurocêntrico. É a lírica de um sujeito que carrega consigo um histórico, individual e coletivo, no qual a exclusão e a possibilidade, né, da acusação e da recusa são pautas constantes. O Lima Barreto, né, fazendo esse exercício de arqueologia, imagina que escrevia com uma perspectiva que nós temos hoje. Segundo estatísticas do ano de 2016, a cada dia 63 jovens negros são mortos no Brasil. Isso é um país conflagrado, é um país de guerra civil, pelo menos por uma parte expressiva da sua população. O que é escrever num país em estado de guerra civil? Lima Barreto, né, viveu num país no qual a escravidão foi recentemente abolida, As estatísticas de mortalidade de escravos são pouco conhecidas, mas do pouco que se sabe, eram estatísticas altamente negativas. Nascer para morrer era uma questão de tempo curto. Então eu me pergunto, né, se um escritor que escreve a partir dessas perspectivas, se ele pode escrever com tranquilidade. Lima não escrevia com tranquilidade, escrevia com assombro, escrevia com susto, escrevia com a projeção de integrar-se a uma lógica social dominante, mas sabendo que essas portas eram estreitas, essas portas eram curtas. E a sua obra revela isso, né? Eu peço licença uma vez mais, só para não prolongar, e tomo um fragmento, né, de textos do Lima Barreto, que a Beatriz recolheu, né, e recoloca em circulação num momento muito oportuno, né? E é a abertura das pílulas que foram propostas agora há pouco, do Diário do Lima Barreto, 1903. Eu penso para um escritor e um escritor negro no Brasil hoje, o significado dessa lógica de pensamento. Um diário extravagante. Eu, Afonso Henriques de Lima Barreto, tenho 22. Sou filho legítimo de João Henriques de Lima Barreto. Fui aluno da Escola Politécnica. No futuro, que eu espero que seja hoje, escreverei a história da escravidão negra do Brasil e sua influência na nossa nacionalidade. Ora, eu imagino que se esse projeto tivesse sido colocado plenamente em curso pelo Lima, nós teríamos talvez um outro momento de cânone literário brasileiro. Os autores e autoras que hoje, de alguma maneira, né, dão sequência a esse projeto do Lima Barreto, estão sacudindo as margens do nosso cânone para dizer, de certo modo, que temos uma sociedade continuamente excludente e agressiva, com populações indígenas, afrodescendentes, populações quilombolas, populações das margens, contra mulheres. Esses autores e essas autoras continuam batendo nas portas do cânone oficial para dizer que é necessário dizer o Brasil de outra maneira. E essa outra maneira, ela será tanto mais importante quanto o país, na medida em que autores e público tomarem ciência disso. E eu acho que era o que o Lima queria, quando se dizia um sujeito sociável. Eu preciso negociar para que esse país, de fato, possa ser o meu local de permanência. Uma casa de adoção que eu preciso conquistar a cada momento. Para onde está Serrotinho? Beatriz,
aproveitando aquele gancho que eu tinha deixado na outra pergunta, e também não deixando de ecoar, né, essa fala tão bonita do Edmilson e tão importante neste momento, eu gostaria que você contasse um pouco do seu encontro com a Simples Barbosa, mas também casando, então, recuperando um pouco esse seu início de pesquisadora, né? Mas também essa descoberta um pouco mais recente dessa foto do Lima no momento da internação. E a reflexão que você faz, né, não é simplesmente encontrar uma foto, mas a reflexão que você faz entre diagnóstico e identidade nessa pesquisa, né? Só para fazer um gancho aqui com a bela fala do Edmilson, eu acho muito, ele começou pelo início da citação de parte do diário, eu acho muito triste, mas muito sintomático da sociedade em que o Lima viveu, a última observação, que é de 1921, é muito terna, inclusive. E ele diz, hoje, ele quase já não escrevia no diário nesse final da vida, né? Escrevia, fazia da crônica o seu diário. Mas ele anota assim, hoje, 13 de dezembro de 1921, recebi de Dona Rafaelina de Barros, que viveu com Emílio de Menezes, um terno de fraque, um de casaca, 4 camisas, gravatas, etc., que foram dele. Obrigada, Dona Rafaelina, e que Deus fale na alma do Emílio. Amém. Emílio de Menezes, que era um elegante, né, era um dandy da Primeira República, morre. O que é bonito é que a companheira do Emílio de Menezes, que diz, separa e dá de presente ao Lima aquelas roupas, porque nem as roupas ele tinha. O seu vestuário, como ele dizia, é o meu esbudegado vestiário. Com esse esbudegado vestiário, ele vinha da casa de Todos os Santos para circular no centro. Mas, em torno da sua pergunta, uma coisa me espanta no Lima Barreto, que viveu 41 anos, gente. Nessas condições que nós falamos, tendo que retornar de trem ao subúrbio de Todos os Santos, em Auma, né, como era na época. E, no entanto, ele tinha a mais absoluta certeza do valor da sua obra. Isso eu acho admirável e acho que é um exemplo, assim, a ser lembrado por cada momento em que a gente tem um fracasso, em que a gente tem uma dificuldade. O Lima deixa toda a sua obra organizada. Os romances, os contos, ele deixa tudo, diz o Chico Barbosa, que quase tudo, não publicado, estava enrolado e guardado no guarda-comidas pela Evangelina. Mas ele deixa tudo organizado. Ele deixa quase toda a correspondência do que ele envia com cópia, as recebidas guardadas. Muito do que ainda não tinha sido publicado estava lá com o original esperando o futuro. Então, essa confiança de que um dia ele ia ser reconhecido, eu acho uma coisa extremamente importante para o momento em que nós estamos vivendo. Mas eu começo, fora o mestrado, em que eu trabalhei o Policarpo e tudo mais, eu começo a minha imersão mesmo em Lima pelas crônicas, porque eu acho que crônica e Rio de Janeiro tem tudo a ver. A crônica é, sobretudo, a crônica carioca, o que não quer dizer que ela seja feita por cariocas. Até são poucos os cronistas cariocas. Mas há entre a crônica e o Rio de Janeiro uma simbiose, uma simpatia toda especial. Mas há outra coisa, essas crônicas é que estavam menos divulgadas, menos publicadas. Elas tinham sido, as crônicas publicadas como tal, tinham sido incorporadas a essas obras de Lima Barreto, editada pelo Chico Barbosa e seus companheiros. Mas eu começo por lá, porque o que me interessa é também o homem, mas é essa dicção coloquial, essa dicção de uma coloquialidade que era difícil naquele momento, que ele tenta, né? O mais espontâneo dos romances dele, o último é o Clara dos Anjos, também o mais acusado de ser mal escrito, de desrespeitar as regras da gramática, mas é talvez o romance que foi mais difícil dele escrever. Ele dá o formato de conto, ele retoma, e só vai realmente ser publicado depois da morte dele. Então eu começo a pesquisa pelas crônicas. E aí o que eu faço é tentar entender a cidade,
o autor e a sociedade em que aquele homem da rua, em que aquele homem dos cafés, das pequenas livrarias, esse caminho pelas livrarias é muito importante, fazia. Então é por aí que eu começo. Quando eu publico o meu primeiro trabalho assim, interessante, e aí vale essa lembrança, pela importância que tem um pesquisador sênior para um jovem pesquisador. Quando eu publico meu primeiro trabalho de importância, que foi no livro do Roberto Schwartz, Os Pobres na Literatura Brasileira, esse nome é ótimo, né? Os Pobres na Literatura, e circula, porque o livro circula, os outros trabalhos até então eram trabalhos acadêmicos, e toda a minha pesquisa era feita fundamentalmente na Fundação Casa de Rui Barbosa e na Biblioteca Nacional. E aí o Francisco de Assis Barbosa recebe o livro e na bibliografia eu cito as obras editadas pela Brasiliense, né, em 56, mas cito outras edições precárias, da Mérito e tal. E aí o Chico Barbosa, que era diretor de pesquisa, chama Raquel Valença, com quem, em 2004, eu vou fazer a edição em 2 volumes do Toda a Crônica, e diz, você conhece essa Beatriz Rezende? Eu já circulava por lá, ele, claramente. Aí a Raquel diz, não conheço muito bem, até porque ela é minha prima, né? Ah, então me traga ela aqui. E aí lá fui eu para Casa Rui, conversar com o Chico Barbosa, e com aquela generosidade, gentileza dele, ele fala, gostei, mas tem uma pergunta que eu quero fazer a você. Por que você cita aqui a edição da Mérito, a edição de não sei o quê? Eu digo, doutor Francisco, pelo seguinte, eu não consegui acesso a todas, eu não tinha, né? As obras já estavam super esgotadas, eu não tive acesso às obras organizadas para tudo, sobretudo para as crônicas. Ele disse, eu estava desconfiando. E aí manda buscar na biblioteca a última leva que ele tinha dos 17 volumes. E aí diz, parece que eu guardei isso para você. E eu levo para casa e isso impulsiona muito o meu trabalho. Então eu fui trabalhar as crônicas buscando compreender isso, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, esse Rio de Janeiro que a gente vê hoje tão em crise. E aí gostaria de fazer parra aqui ao Edmilson, falando do contemporâneo. Eu não posso deixar de lastimar que não estejam aqui presentes colegas meus do Rio de Janeiro, pesquisadores da UERJ, porque há 4 meses não recebem salário. Obrigada. Talvez seja na UERJ que o estudo da literatura brasileira contemporânea está mais vivo nesse momento. Mas essa universidade, que é penalizada, inclusive, por ser a primeira a abrir vagas de cotas, e mais do que abrir vaga de cotas, a dar bolsas aos cotistas, porque os cotistas precisam, como o Lima precisava, da passagem para sair dos seus lugares de origem, das suas moradias distantes. Então, eu sinto um vazio quando eu não vejo algumas carinhas aqui, quando eu não vejo Ítalo Morricone, quando eu não vejo Giovanna, quando eu não vejo Patrícia Ioria, e que não podem vir, porque há 4 meses não recebe. Então, isso é uma coisa que a gente precisa falar também do Rio de Janeiro, e eu parto, então, para a pesquisa das crônicas e da cidade. Publico o Rio de Janeiro em Fragmentos, que é resultado da minha tese de doutorado. Tive a alegria, o ano passado, de ver esse livro reeditado, também pela Autêntica. E foi interessante, porque esse livro ele foi publicado pela editora da UFRJ, mas, na verdade, ele foi publicado no Rio de Janeiro pela UFRJ, porque a proposta saiu da Unicamp. E foi o meu padrinho, Antônio Arnone, que inclusive faz o prefácio, que deu força para uma coedição Unicamp e UFRJ, aquelas edições pequenas de universidade. E o ano passado, realmente, o livro recebeu uma capinha mais moderna, toda bonita, caprichada, né, Maria Amélia? E aí eu começo com essa pesquisa, que de alguma maneira se completou em 2004, e é o momento que eu encontro as fotos, quando Paulo Roberto Pires está na Agir e
dá força a um projeto de edição de todas as crônicas publicadas como tal. Depois eu comento a diferença com uma parte do trabalho do Felipe, né, que já tinham sido reconhecidas como tal. Nós incluímos apenas muito poucas crônicas, crônicas que tinham sido reconhecidas, mas não faziam parte da edição original. Então, aí as crônicas, o que nós fazemos? Nós colocamos em ordem cronológica. O próprio Lima organizou o Marginalia, o primeiro. Os outros livros foram organizados assim por escolhas aleatórias. Então, uma cabeça de editor mesmo, de Chico Barbosa e seus companheiros, vamos juntar esse na vida urbana, esse aqui, esse ali. Então, nós colocamos em ordem. Quando a gente coloca em ordem esse trabalho na imprensa, aparece um outro Lima. Aparece mais fortemente o Lima jornalista. Quer dizer, as primeiras contribuições, a contribuição para o jornal anarquista, a intervenção que ele faz em 1917, ele é movido pela Revolução Russa, ele é movido pelas greves anarquistas, ele pela primeira vez para de falar do Rio de Janeiro para falar de São Paulo, quando ele faz a defesa dos anarquistas que estavam sendo expulsos da cidade. É muito curioso porque essa lei que proíbe a participação de anarquistas em manifestações públicas, essa lei não chega a ser exatamente regulamentada, mas também não é esquecida. E ela foi lembrada em 2015 pela Polícia Federal. A Polícia Federal, em 2015, divulgou aos seus profissionais e outros, que ainda existia essa determinação que estrangeiros não podem participar de manifestações públicas, temendo apoio ao Fica Dilma. Então, ele sai do Rio de Janeiro e faz essa crônica. E depois ele vai fazer, aparece também nessa reorganização, aparece as campanhas. A campanha mais interessante, ele falou ontem também, é a campanha em defesa das mulheres. Então, ele escreve uma crônica, depois ele volta, ainda há um assassinato de mulher, há um outro que agride a mulher e é liberado, e ele então faz uma campanha que é uma coisa de jornalista, né, de intervenção na realidade. Então, 2004 foi muito importante por isso, por essa ordenação. É o momento em que eu volto às revistas, e é muito interessante isso que o Felipe fez, porque quem pega a revista Careta, que 20, 21, 22, é o principal lugar onde ele publica, a gente vê que havia isso, havia uma crônica assinada Lima Barreto, uma crônica com pseudônimo, em geral Jonathan, e a gente sentia que, num determinado momento, ele preenchia um buraco da revista. Mas quando eu já tinha concluído o trabalho de 2004, uma coisa me intrigava na biografia do Chico Barbosa, que tem a ver muito com isso que você denuncia, que é um tipo de censura, um tipo de deixar à parte aquilo que a sociedade não pode ver. Me intrigava que as informações que o Francisco Barbosa tinha sobre as internações eram só as informações, o que ele disse. Ele disse que era escritor, e não dão a menor confiança. Depois ele diz que é jornalista, para ver se tem um tratamento um pouco melhor. A cor, né, que oscila de pardo para branco. Mas todas essas informações vinham com um carimbo que dizia confere com o original. Ou seja, o Francisco Barbosa não viu aquele livro, não é? Ele não teve acesso àquele livro primeiro no hospício, né, no Hospício Nacional, que, para a sorte do Lima Barreto, em sua vida, era dirigido pelo Juliano Moreira, mas a verdade é que ele não teve acesso àquele livro. E eu procurei estes livros durante quase 20 anos e não encontrei. Quando a edição das crônicas já estava lá na Agir, eu digo, não, eu não me conformo. Trabalhava ali perto, eu sou da UFRJ, esse acervo do hospício está agora no Instituto de Psiquiatria, e eu volto
pela não sei quantas vezes eu volto ao Instituto de Psiquiatria no momento em que as bibliotecas estão sendo reorganizadas, em que imagens estão começando a ser digitalizadas, e eu encontro o livro com a internação de 1919. Pego o livro, está lá, é uma foto muito boa, por isso que ela é tão reproduzida, é o negativo em platina. A primeira coisa que eu penso é o seguinte: puxa, mas esse Juliano Moreira, ele era bom mesmo, hein? Psiquiatra, introdutor da psicanálise, negro, que administrava o possível. Poxa, mas ele era bom mesmo, né? Ele sabia que tinha que fazer a memória, mandava fotografar. Aí eu viro a página, e em seguida tem outra internação, e reparem, os negros e os operários, o diagnóstico era alcoolismo. Os militares que vão para lá para não serem presos tinham diagnósticos sofisticados. As mulheres eram histéricas e as crianças, porque havia crianças, o diagnóstico é idiotia. Aí eu digo, puxa, mas esse Juliano era danado mesmo. Quando eu viro a página, tem outra foto e escrito ao lado, desconhecido. Estava louquinho, foi recolhido, não sabia quem era. Aí depois alguém escreve, identificado depois como fulano de tal, daí a importância da foto. E ali a gente vê um trabalho de Michel Foucault, né? Os excluídos que são recolhidos àquele hospício, os indesejados da sociedade elegante que devem sair das ruas. E é aí que eu encontro essa foto, ligo para o meu amigo e fotógrafo da UFRJ, o Bira Soares, eu digo, Bira, corre aqui, porque de repente esses livros somem novamente. Aí o Bira vai lá, fotografa não só as páginas de registro do Lima, a foto do Lima em 19, que é tristíssima, porque ele tem 39 anos quando entra, e é um derrotado, é um sofrido. O cabelo já está branco, ele está muito triste. E aí temos essa foto. Um ano depois, mais ou menos, Daniela Birman, que também é professora, agora na Unicamp, naquele momento estava no Rio fazendo uma pesquisa junto comigo, ela volta ao Instituto de Psiquiatria e acha essa inteiramente ignorada, que é a fotografia da internação de 14, que ele ainda está jovem, cheio de esperança. Eu digo sempre que a gente sente a imagem de um revoltado. Ele ali é um revoltado. Ô, Beatriz, eu até pego agora esse gancho, né, para a gente manter essa imagem dele revoltado, e para dar a palavra para o Felipe para falar um pouco desse Lima Barreto militante. Né? Não é uma palavra que nós estamos colocando, né, hoje na nossa militância, por assim dizer, mas é uma palavra que ele usava. Né? O que significava ser escritor para Lima Barreto e como ele próprio se colocou como um escritor militante. Ele dizia, o Lima ele fala muito sobre o que é escrever, o que é literatura para ele nos próprios textos, né? E num desses textos, ou em vários desses textos, ele fala que a literatura dele é militante, né? E ele diz que ele tira o termo de, quando ele estava lendo essa de Queiroz, de que a literatura portuguesa, o Queiroz dizia que não era militante, mas que a francesa na época era muito mais militante, e o Lima gosta muito desse aspecto. Aí, a Josélia até, nesse preparativo para a Flip, ela falou, Felipe, por que você não tenta escrever, fazer um ensaio sobre isso? Aí eu fui tentar entender e ter um pouco dessa abordagem da arqueologia de novo, né? Que é o tema aqui da nossa mesa. E a minha abordagem foi tentar ver o que o Lima Barreto estava debatendo no âmbito mais internacional, não só na questão do contexto da pós-abolição no Brasil, na República, mas que tipo de debate, com quem que ele estava dialogando. E tem certas coisas que ele começa a enfatizar muito. Ele diz que a literatura militante tem que ser, obviamente, tratar de aspectos sociais, mas em termos de linguagem, ela tem que ser muito clara. Ela tem que ter muita clareza. Isso é uma coisa que mas por que ele quer dizer isso? Por que ele quer dizer que tem que ser muito clara? E a outra coisa é que tinha que ser muito sincera. Então tinha esses dois aspectos. E ele começava a citar determinados autores, nesse caso estrangeiros, e aí quando a gente pega a famosa Limana, a lista de livros que ele tinha na biblioteca, que a Lília falou muito bem ontem, você começa a ver que os autores que ele lê são basicamente autores europeus que vêm da metade do século XIX em diante e que, de alguma maneira, eles estão debatendo
várias questões, mas uma principal é que é o surgimento da sociedade de massas na Europa naquele momento. E aí é interessante que eu comecei a entrar um pouco nesse debate, vou pincelar um pouco aqui, mas existia uma certa divisão ali intelectual, que era o seguinte: nesse momento em que os periódicos avançam, começa a ter uma circulação maior, as mercadorias estão inseridas também, né, nessa imprensa, alguns escritores começam a se sentir, de certa forma, ameaçados, né? A literatura que começa a ser mais popular, a ser mais acessível aos recém-alfabetizados, a alfabetização vai crescendo também no mundo, além da população. Alguns escritores começam a rebuscar muito a literatura, fazer com que ela se tornasse inacessível para determinada parte da população, principalmente os recém-alfabetizados naquele momento. Existia uma outra vertente, eu estou fazendo um jogo bem binário aqui, mas existia uma outra vertente que dizia, mas esse potencial que a sociedade de massa está dando, que a literatura pode usufruir, é para poder mudar as mentalidades. A gente pode utilizar a literatura muito mais como comunicação do que meramente um aspecto literário. Começa um embate do que seria esse literário, o que seria essa comunicação. E o Lima, curiosamente, ele faz uma espécie de antropofagia Van La Lettre, que ele começa a selecionar esses autores e determinar quem eram os autores que de fato seguiam a linha que ele queria, que era uma literatura militante e popular. Ele cresce lendo essas revistas populares, ele fala muito sobre Tolstói. Tolstói dizia que a literatura tinha que ser contagiante, né? A literatura tinha que passar de um para o outro. A gente diria hoje que é uma espécie de... tinha que viralizar, né? A mensagem tinha que passar adiante. Lima vai crescendo e vai montando uma espécie de linguagem, que ele diz até no Cemitério dos Vivos, que é um momento que o Vicente Mascarenhas diz, que o personagem diz, eu comecei a escrever cedo para as revistas, que é para treinar a técnica para um público muito amplo, porque a literatura não faz sentido se ela for para um público muito restrito. Isso dá diferentes abordagens ou questões. Por que ele não entrou na BL, por exemplo, ou o tipo de literatura que era aceita, o que não era, o que era literário, o que precisava ser comunicado, o que não precisava ser comunicado e para quem. Principalmente para quem. Ele tinha um projeto literário muito claro de falar para o maior número possível de gente. E isso fazia parte desse novo contexto, né? Vocês terem uma ideia, assim, na Inglaterra, tinha escritores que chegaram a escrever, tem um escritor chamado D.H. Lawrence, que chegou a escrever numa carta que as massas deveriam ser exterminadas nas salas de cinema. Tamanha ojeriza que as massas estavam gerando no meio intelectual. E o Lima Barreto ia pelo lado contrário. Ele lia Carlyle, lia Tolstói, lia todos os escritores que tinham a massa como uma potência, digamos assim, um lado popular. Então, a minha leitura do que é essa literatura militante do Lima Barreto num contexto internacional é muito mais por esse lado intelectual de utilizar os meios de comunicação de massa como de fato, literatura para esse novo público. Um outro aspecto curioso que a gente fala muito, que é a questão dos subúrbios, né? Subúrbios cariocas, digamos assim. Mas a questão dos subúrbios, hoje em dia, é muito específica no Rio de Janeiro ou no Brasil. Muito conectada à questão de periferia. Mas a questão do subúrbio acontece nas grandes cidades do mundo inteiro. Existe uma cultura suburbana que vai crescendo, cada um com a sua especificidade, mas no mundo inteiro. O que é essa cultura suburbana? Os grandes centros urbanos vão se ampliando através dos meios de transporte e uma certa classe social vai começar a habitar esses subúrbios, que é a chamada classe do colarinho branco, né, em oposição à do colarinho azul. O colarinho azul seria o trabalho manual, a do colarinho branco seria essa nova classe social que é alfabetizada e trabalha com pequenos trabalhos burocráticos em geral, e que, naquele momento, começa a ler muito e tem uma cultura ou um tipo de produção que é voltada para essa população, incluindo essas revistas populares. Então, quando o Lima fala muito sobre subúrbio, ele está falando muito dessa nova, digamos, nova classe social que está, em muitos casos, aprendendo a ler ou aprendeu a ler recentemente e não está treinada a ler determinadas convenções literárias. Que o leitor mais afeito a isso, mais acostumado, consegue ler determinados meandros entre linhas. E Lima Barreto começa a falar de uma coisa mais clara, mais leve, mais oral. E aí começa a ter uma certa oralidade na literatura dele, que é possível ver nas revistas. E eu até sugiro, se vocês forem comprar livros e forem ler as crônicas, até estava conversando com a Beatriz agora,
Tenta ler a crônica em voz alta. Faz uma enorme diferença. Ontem a gente viu aqui o Lázaro Ramos lendo boa parte dos textos e aquilo, às vezes, me tocava de uma maneira diferente. Quando você lê o texto assim, na sua biblioteca ou algo assim, não faz, às vezes não tem tanta potência. E aquelas revistas, como elas circulavam em barbearias, em quiosques, até mesmo nos pontos de venda da rua, tinha muito uma questão que é colocada na época, eram as leituras em voz alta. Alguém centralizava a leitura, ele ia para 5, 6 pessoas, às vezes dramatizando, às vezes nos cafés. E essa leitura, eu acho um aspecto interessante, que muitas vezes tem certos trocadilhos da leitura que você só entende em voz alta. Por exemplo, um título do livro dele, que a gente diz que é Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, se você falar rápido, vira Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, que tem um outro aspecto nessa história, é um trocadilho naquele lugar. Então, a minha sugestão é essa literatura Mas é o militante. contrário do J.M. de Machado de Assis, Ah, né? bom, também tem essa leitura. Tem certos aspectos que você só começa a perceber lendo em voz alta essa literatura militante que ele está propondo, que é uma literatura militante popular, né? Ah, que ótimo. E aproveitando uma questão que chegou do público e da plateia, né, dos leitores, e aproveitando também a pesquisa do Edmilson, e que eu acho que tem também um gancho aí nessa questão do Lima Barreto militante e dessa leitura, dessa sua hipótese da leitura em voz alta, né? Edmilson, não tem o nome da pessoa aqui, mas a pessoa pede, né, para você explorar um pouco mais essa questão do cânone afrodescendente, e eu incluiria aqui, junto a essa pergunta, para você explicar o que você trata nesses 2 livros que estão saindo agora, né, sobre o que você chama dessa epistemologia afrodiaspórica, né? Então, talvez explicar um pouco o que é esse palavrão, né, mas o que é esse afrodiaspórica, se isso tem uma conexão com essa oralidade, e, enfim, você pode amarrar esse nosso fim de mesa com esse futuro, né, porque também tem essa... É uma novidade em termos teóricos, né? Bom, eu acho que, pelo que deu para perceber pelos comentários aqui da mesa, nós precisaríamos de umas 10 flips para cuidar da obra do Lima Barreto e seus desdobramentos. Me desculpo por ser tão rápido, né, obviamente simplificar muito o raciocínio, para poder pelo menos pontuar alguns aspectos. Na sua primeira proposta, obviamente não desenvolvi a questão do cânone, mas eu acho que ela é importante na seguinte medida. Né, a partir do momento que você tem uma ordem social, em que se organiza em diferentes campos, no político, no econômico, obviamente isso se organiza também no ambiente literário. E por ser fruto de relações sociais, todo o cânone é, obviamente, construído. E esse processo de construção se dá numa lógica de seleção e exclusão de valores, modelos, autores e obras. O cânone literário brasileiro oficial, nós bem sabemos, se centralizou a partir da lógica de uma literatura eurocêntrica, escrita, que favoreceu, obviamente, os autores letrados, o que significa que boa parte, né, do pensar esteticamente a vida brasileira, das populações indígenas, da literatura oral de rua, essa que o Lima conheceu muito bem, esse extrato todo de linguagem, ele não pôde ser contemplado, né? Ou não se quis que ele fosse contemplado. Então, eu penso hoje da seguinte maneira: nós temos um cânone oficial e um cânone negativo, negativado, que é, de certa maneira, a literatura brasileira na sua amplitude mais profunda. Na sua amplitude mais profunda. É aquela que vai me permitir, por exemplo, retomar o Lima Barreto e imaginar que aquele sujeito sociável, enquanto lia suas crônicas, né, ou as suas crônicas eram lidas na barbearia, essa linguagem dele era uma linguagem devolvida de uma instância da escrita para o oral, para um público que talvez nem se desse conta dos assuntos que estavam sendo comentados. Então, esse mecanismo me obriga, de certa maneira, a ir seguindo a esteira do pensamento do professor Eduardo de Assis Duarte, da UFMG. É preciso criar um cantra-cânone. Há um primeiro momento de embate, e esse cantra-cânone pressupõe o quê? Em primeiro lugar, uma desmontagem desse cânone estabelecido e a proposição de elementos, modelos, valores e vozes que vão falar de um universo, de um mundo social, até então silenciado ou falado de maneira estereotipada no cânone oficial. Então, o que nós chamamos hoje, né, e não sou eu, mas vários pesquisadores, de um cânone afrodescendente, ele é extremamente complexo e, do meu ponto de vista, né, muito pessoal, ele propõe para nós brasileiros quase que uma espécie de uma literatura estrangeira. Em que medida que essa literatura é estrangeira?
porque ela traz para o centro da discussão do texto literário novas perspectivas estéticas. E uma das perspectivas estéticas fundamentais é a introdução de um conceito de oralidade que é muito pouco compreendido numa lógica ocidental. Eu me referi agora há pouco, aos Ashanti de Gana. Quando eu penso numa lógica oral dos Ashanti, essa lógica pressupõe um corpo que fala. Portanto, não se restringe a uma linguagem escrita, não se restringe a uma linguagem falada. É todo um campo simbólico no qual o corpo desempenha um papel fundamental para que ele produza uma lógica estética que eu possa entender como poema, como narrativa ou como outras formas literárias. Ora, a nossa noção de oralidade da literatura oficial brasileira ainda é muito restrita. Ela está marcada aos saraus, a leitura em voz alta. Claro que é um campo abrangente, mas é muito pouco se considerado na experiência, por exemplo, das camadas populares, no qual, para pedir um café, você constrói um verso, na qual, para agradecer um almoço de mesa, você tece uma loa extensa, marcada por ritmo, métrica, a mais variada. É quando você fala, por exemplo, da lógica do cancioneiro do samba, do jongo, do congado, da linguagem do candomblé. Esse universo oral, ele não é colocado como um elemento circunstancial de um sarau literário. Ele é o conjunto da vida. Aliás, essa oralidade, se ela for extirpada da experiência social, ela tira dos indivíduos grande parte da sua capacidade de expressão. Então, só para ficar restrito a esse momento, esse cânone afrodescendente, que não é novo, na verdade ele está aqui desde que o primeiro escravo pisou nessa terra, ele terá falado, ele terá dito, ele terá cantado. Esse cânone tem pedido, de algum modo, um esforço enorme para que nós possamos mudar, inclusive, a nossa maneira de pensar a realidade brasileira. Significa pensar-se como um estrangeiro, um homeless, no seu próprio território. Porque, embora pareça muito tranquilo, pensar-me como homem negro, mulher negra, periférico, essa experiência falada é uma coisa, vivida é outra. Vivida é muito diferenciada. E há um conjunto de autoras e de autores que há 4 séculos e meio se expressa nessa perspectiva e ela não entrou ainda no espaço literário, entre aspas, reconhecido. Não obstante, ela se faz. Ela tem se feito, ela tem se constituído, ela tem se organizado. Então, só para fechar rapidamente, já que o tempo é restrito, eu diria basicamente o seguinte: o que é esse cânone afrodescendente? Quem quiser ter uma boa ideia dele, e lembrando aqui essa releitura que a gente propõe do Lima Barreto, uma obra que me parece capital, um ensaio do professor Eduardo de Assis Duarte chamado Machado de Assis Afrodescendente. Quando eu penso no Machado de Assis Afrodescendente, eu releio a sua obra numa ótica diferenciada daquela que estamos habituados. Esse cânone, antes de mais nada, ele pressupõe alguns elementos fundamentais. O primeiro deles, escrevo num país conflagrado, desde sempre. É muito diferente você escrever num país pacificado. Um escritor sob ameaça, ele sabe que o escrito dele pode ser para amanhã ou pode ser para hoje. O Lima tem essa percepção muito sagaz. Por que deixou organizado? O Lima, num país conflagrado, era um autor com limites imediatos. A obra talvez não. Por isso nos dá as oportunidades de discuti-lo ainda hoje. Outro aspecto importante, essa literatura do cânone afrodescendente, ela é abrangente. Ela abre-se, por exemplo, para um diálogo fecundo com o nosso material literário indígena descendente. Se irmana, se iguala com essa população massacrada há 4 séculos e meio e que também tem a voz sufocada e, entretanto, se exprime. Então, esse ponto de confluência entre oprimidos, ela marca uma postura política e estética que o cânone oficial brasileiro, muitas vezes, tende a contornar, ou tende a minimizar, por exemplo, envolvendo com outras questões igualmente importantes, mas que colocam de lado a questão étnico-racial. Esse cânone afrodescendente, por exemplo, ele chama para si esse diálogo com a literatura afrodescendente, indígena descendente, com a literatura do operariado, com a literatura dos empobrecidos. Esse cânone, de certo modo, ele pressupõe um espaço importantíssimo para a autoria feminina. De modo geral, o cânone exclui mulheres. O cânone afrodescendente, ele coloca no centro da sua articulação as várias formas de discurso feminino. Talvez, eu acho que a Flip vai possibilitar minimamente nesse período um contato com um pouco dessa produção. Há várias autoras circulando aqui durante a semana, colocando o seu discurso e as suas vozes. É fundamental escutar essas vozes, porque, sobretudo, falamos muito da família do Lima Barreto, das famílias afrodescendentes, claro que não é específico, mas as mulheres têm um papel fundamental na articulação da sobrevivência, do trabalho, da educação, da proposição de modelos de interpretação do mundo. Esse material todo, de vida, entrou pouquíssimo na nossa literatura canônica.
Quando entrou, ele ficou restrito ao espaço da cozinha, ficou restrito ao espaço externo do trabalho manual, onde as mulheres negras afrodescendentes sempre estiveram situadas. Imagine esse material recolocado no centro da discussão literária. E um pouco, né, desse cânone afrodescendente nos dá a oportunidade de imaginar o que uma mulher negra, periférica, excluída do ponto de vista étnico, de gênero e econômico, o que ela tem para dizer. E quando ela o diz, não o diz da mesma forma que um escritor que não passa por essa experiência quando se refere a elas. Então, isso são apenas um dos elementos. Outro aspecto fundamental é esse novo cânone, ou esse cânone, melhor dizendo, que vem se constituindo há tempos, ele propõe uma reinvenção do imaginário nacional. E nós sabemos muito bem que o nosso cânone oficial, articulado sobretudo depois da nossa independência em 1822, em alguma medida ele reflete uma tentativa de racionalizar a história do país, para isso buscando elementos que vão dar a ideia de uma noção de heroísmo nacional, de figuras nacionais exemplares, e obviamente as figuras afrodescendentes ficam fora desse modelo. Imagine o que é um imaginário nacional que inclua esses elementos afrodescendentes, ou indígeno-descendentes. O nosso padrão de heroísmo muda, o nosso padrão ético tende a ser alterado. E eu não quero refletir aqui só apenas sobre o Zumbi dos Palmares. Eu penso, por exemplo, naquele herói do dia a dia ao qual se refere Lima Barreto, que é o sujeito do subúrbio. Há um heroísmo cotidiano nesses sujeitos brasileiros afrodescendentes que é inimaginável para muitos de nós brasileiros. Ele não vai aparecer na novela das 8 da Globo de forma alguma. Ou melhor, vai aparecer para reforçar a nossa incapacidade de heroicização desses sujeitos. Na medida que você pega uma literatura que desconstrói essa lógica, ela vai imaginar o quê? Que é um campo de construção ideal, de heroísmo, de recepção, de fraternidade, de encontro, que perpassa, sim, esses 4 séculos e meio de desembarque forçado, de readaptação contínua e sofrida dos indivíduos que de África vieram para o nosso continente. Então, só para fechar rapidamente, quando eu penso nesse cânone, e outros autores têm pensado, ele é um cânone dinâmico. Ele, por um lado, abre margem para uma literatura que se casa muito com o pensamento do Lima Barreto de que o escritor deve escrever de maneira honesta. O que é essa honestidade? É a partir da experiência vivida e autocriticada. O Lima Barreto fala em escrever para o povo humilde. Há uma fração dessa literatura, desse cânone afrodescendente, que tem buscado esse diálogo. E tem falado por ele, tem discutido por ele. Aquela lógica de colocar a voz onde havia um silêncio há muito consolidado. Mas há uma fração também desse cânone afrodescendente que abre espaço para uma literatura negra extremamente experimental, ligada, relacionada às experiências de modernidade, pós-modernidade, relacionada a uma lógica de urbanidade internacional hoje, que em muitos casos na sociedade brasileira parece impensável. Boa parte dos nossos romances, dos nossos poemas, continua a colocar o sujeito afrodescendente nos espaços que ele ocupou sempre. O lateral da casa grande, o espaço quase sombrio da área rural, como se esse sujeito nunca se modernizasse num processo contínuo de crítica da sua trajetória ao longo do tempo. Então, rapidamente fechando, é essa literatura que eu chamo de estrangeira por quê? Ela tem chegado ainda pouquíssimo nos nossos espaços universitários, há um esforço grande de professores, estudantes, bolsistas, para trazer esse material para o debate diário da sala de aula. Há um esforço enorme para que essa literatura, a partir da Lei 10.639, chegue aos estudantes nos seus espaços iniciais de formação. Daí um esforço hercúleo para você atualizar educadores, para que se familiarizem com essas novas modalidades estéticas e literárias. Há um esforço enorme de escritoras e escritores em abrir os debates para expor essas ideias, para que a sociedade brasileira, de algum modo, entenda que, sob esse silêncio pesado, que o racismo, a herança escravocrata, a expoliação política impôs a essas populações, um tecido estético, político, literário, sempre se teceu. E a questão é, estamos preparados para a sua emergência? Para o momento em que ele vier à tona, que ele possa ocupar cenas centrais como essa, não como um elemento à parte, um elemento peculiar, mas como um elemento instituinte da nossa experiência? É uma pergunta que eu me fiz durante algum tempo, nos contatos que tive com os vários amigos editores, quando comentavam, você tem uma obra extensa. A obra não é minha obra não é extensa. Há muitas vozes que vêm tecendo esses tipos de discurso e aguardando um momento mínimo de uma articulação maior da sociedade brasileira
para dar atenção a essa perspectiva discursiva. E esse momento vem sendo construído. Ele vem sendo conquistado a duras penas, com críticas internas, com divisões internas, mas num processo saudável de debate, de enfrentamento. E eu acho que é desse modo que a literatura se enriquece. É desse modo que a nossa experiência pessoal se enriquece, a partir daquilo que eu sei, mediante aquilo que os outros também sabem e do que eu posso aprender. Então, finalizando, né, eu acho que esse cânone tem de fundamental o quê? Uma proposta crítica, no qual as vozes antes excluídas demonstram o quanto que elas têm a dizer em relação às várias esferas da nossa vida social.